Graças a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém. Por favor, abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. E verso de número 13. Romanos, capítulo de número 8, e verso de número 13. Aleluia, graças a Deus, glórias ao nosso Deus. Romanos 8 e 13 diz assim: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebestes um espírito que vos escravize, para andardes uma vez mais aterrorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos de sua glória. Pai querido, nós louvamos o teu nome e nós uma vez mais te bendizemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é justo e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, Pai, pela tua graça, pela tua presença no nosso meio. Te agradecemos, ó Deus, porque nós lemos a tua palavra, Pai, e nós cremos que ela é poderosa para nessa noite cumprir sobre as nossas vidas o propósito que o Senhor estabeleceu. Portanto, nós pedimos, Pai, nos dá direção, nos dá graça, nos dá discernimento, entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Como foi dito aqui há pouco, nós precisamos mais do que ouvir, precisamos dar uma resposta àquilo que ouvimos do Senhor. Que a tua palavra seja para nós nessa noite um despertar, Pai. Que ela venha cumprir a tua vontade. É o que nós oramos desde já, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Se assente aí, querido, tome seu lugar, se assente por um instante. Vamos meditar um pouco nessa passagem, nessa palavra. Vamos dar continuidade nesse tema, né? Fora do alcance das crianças, crescendo em maturidade. Como já foi dito aqui, eu só fiquei um pouco preocupado, pensando assim: aonde o pastor está indo nas terças-feiras? Qual igreja ele está frequentando nas terças? Mas foi um lápis na quarta ali, eu sei que ele... Mas nós estamos sendo acrescentados a cada semana aqui, né? Estamos crescendo em maturidade, em entendimento da palavra, e como nós nos alegramos, né? E como nós alegramos o coração de Deus dessa forma. Querido, eu quero pegar aqui nessa passagem, a princípio, 2 versículos para a gente apenas relembrar algo que em algum momento nós já ouvimos, que nós já aprendemos, mas vale a pena a gente relembrar até para eu conseguir fundamentar aquilo que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Ali no versículo 14 do capítulo 8 de Romanos, Paulo escreve dizendo assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos dizer todo mundo junto isso para a gente gravar? Eu digo e você repete, diga assim: porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Amém, graças a Deus. E no verso 16 ele diz assim: o próprio Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Podemos repetir? Então diga lá: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém, graças a Deus. Então observa aqui que nesses dois versículos há a expressão filhos, né? No 14 ele diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E no 16 ele diz: o mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas o que nós precisamos compreender aqui, que embora nos dois momentos haja a palavra filhos, e está aqui filhos, né, no português, mas quando nós vamos observar esse texto, essa passagem, esses versículos no grego, nós vamos encontrar duas palavrinhas diferentes aqui para filhos, né? No verso 14 tem uma definição para filhos e no verso 16 tem outra. Ali no verso 14, quando ele diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, no grego essa palavra filhos é a palavra uios. E no verso 16, quando ele diz: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus, esse filhos do verso 16 é a palavra do grego teknon. Então no verso 14, uios, no verso 16, teknon. E por que isso é importante nós entendermos, né? Porque para nós a palavra filhos tem uma definição só, né? Mas quando nós pegamos uios e teknon do grego, nós vamos entender que há uma definição, há uma explicação diferente. Então o teknon do grego, ele significa aquele que é filho pelo nascimento, porque nasceu é filho. Então ele faz menção a um filho pequeno. Nós já falamos acerca disso em algum momento, você já aprendeu, mas é para a gente refrescar a memória, né? Então teknon é aquele que é filho pelo nascimento, nasceu é filho, né? Normalmente vai se tratar de um filho pequeno. E o uios é aquele que tem as características do pai, é aquele que já é um filho crescido. Então olha como isso é importante, né? Porque ele diz ali: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são os uios de Deus, são os filhos crescidos. E quando ele fala no 16, o mesmo Espírito dá o testemunho que nós somos teknon, filhos nascidos, filhos pequenos de Deus, né? Então isso é importante, porque é mais ou menos assim: o teknon, ele é filho pelo nascimento, é um filho nascido, era mais ou menos como dizer um bebê, um recém-nascido. Então se você fosse na casa de um grego e ele dissesse assim: olha, eu vou te apresentar agora o meu teknon, você poderia se preparar que no mínimo viria uma mulher com um bebê no colo, uma mulher com um bebê de colo. Por outro lado, se ele dissesse: olha, eu vou lhe apresentar agora o meu uios, com certeza viria um homem, né, já formado, quem sabe até um homem barbado, mas um filho já crescido, né? Então o teknon é aquele filho pelo nascimento, filho que ainda é pequeno, né? Poderíamos até dizer um bebê. Gente, bebê não tem muita característica. Já passou por aquela situação de você ir visitar alguém conhecido, a família de um parente, de um amigo, alguém ganha um bebê e você vai visitar no hospital ou na casa da pessoa, e você vai lá, principalmente nos primeiros dias, né? Você vai na maternidade, você visita, e aí quando você volta, já fazem a pergunta assim para você: com quem se parece? E aí a pessoa diz assim: olha, tem cara de joelho. O que a gente está querendo dizer com isso? Não parece com ninguém.
não tem a característica de ninguém. Tem alguns casos que até tem uma certa semelhança, mas normalmente nos primeiros dias, é carinha de joelho mesmo. Não parece, não tem muita característica. Não é assim, porque o bebê é assim. Agora, eu não sei se você já teve também a experiência de encontrar alguém, ou até você conhece pessoas que você olha a pessoa e fala, caramba, você é a cara do seu pai. Olhando para você, eu me lembro do seu pai. Você carrega consigo as características do seu pai. Você, quando anda, me lembra o seu pai. Não tem gente que é assim? Às vezes você nem conhece a pessoa e fala, você é filho do fulano, não é não? Porque você é muito parecido com ele, né? O semblante. Por quê? Porque é um filho que já cresceu e tem as características do pai. Será que hoje Deus, quando olha para nós, o que Ele vê? Será que Ele vê um teknon ou será que Ele vê um uios? Será que Ele vê um filho nascido, pequeno ainda, ou será que Ele já vê alguém que carrega as características dele? Alguém pela qual alguém olha e diz, olha, olhando para você, eu sei quem é seu pai. Olhando para você, você me faz lembrar do seu pai. Sabe, a gente precisa entender algo muito importante. Tanto o teknon quanto o ios são filhos. Tanto o teknon quanto o ios são amados. São filhos e são amados. Então o que os difere? O que os difere é a maturidade. O que torna eles diferente é a maturidade, é o crescimento. O pai ama, é filho amado, o pai ama, mas o que os difere é a maturidade. E agora, a partir da maturidade, né, eles podem manifestar as características do pai. É isso que traz as diferenciações entre o teknon e o ios, né? É só para a gente relembrar. Sabe, querido, quando a gente pensa um pouquinho acerca da vida da igreja, nós observamos que se a gente não cuidar, muitas vezes a igreja, quando eu falo igreja, a igreja de Cristo na face da terra, né? Porque para mim só existe uma igreja, a igreja de Cristo na terra. Existem várias denominações, mas igreja é uma só, a igreja de Cristo. E quando nós olhamos para a igreja, olhamos, né, muitas vezes a gente corre o risco de estar vivendo mais os padrões do mundo do que do reino. Mais os padrões desse tempo, desse mundo que vai passar, do que do reino que é eterno. Quem será que nunca disse assim, olha, lá fora eu não posso viver o cristianismo de uma maneira muito intensa, porque senão eles me chamam de fanático. Quem nunca pensou isso, né? Lá no meu trabalho eu não posso falar muito, porque se eu falar muito, eles começam a dizer que eu sou fanático. Se a gente começar a falar muito de Cristo, parece que, né, muito do reino, da igreja, eu vou acabar sendo chamado de fanático. Mas deixa eu dizer algo para você, meu querido. Muitas vezes nós precisamos entender isso, né? Eu não me comporto tanto, eu às vezes até fico quietinho para não me chamarem de fanático. Mas sabe, para a ação de a gente trazer as festas, as tradições, os costumes, o calendário do mundo para a igreja, também tem nome. Se lá fora, quando a gente vive de maneira intensa, o cristianismo a gente é chamado de fanático, querer trazer as coisas do mundo para a igreja se chama mundanismo. Significa querer mundanizar a igreja. Você entende? Mas às vezes nos preocupa ser fanático lá fora, mas não nos preocupa ser mundano aqui dentro. Trazer as tradições, as festas, as datas, as comemorações. E sabe, eu falo como líder. Um líder que trabalha dessa forma, age dessa forma, se move dessa forma, está tentando agradar pessoas. E pessoas, né, que ainda precisam disso para se sentir bem, estão com saudade do mundo, estão com saudade do Egito, né? Então a gente precisa pensar, porque muitas vezes a gente fala de reino,
mas foi pregado aqui domingo, acerca dos padrões do reino. O pastor Jonathan pregou acerca dos padrões do reino. Mas talvez a gente não vive ainda esses padrões. Quer ver uma coisa? Quem aqui gosta de ser o último? Você gosta de ser o último? No dia da pizza você vai ser o último, então. Estou brincando. Quem aqui gosta de ser o último? Ninguém, gente. A gente não gosta. Falam para você algo por último. Não, tudo bem, eu fui o último a saber. É assim que você fica? Só agora me contaram, fui o último a saber. Está tudo bem. Não é bem assim. Quem aqui gosta de ser o último? Ninguém. A gente quer ser o primeiro. A gente quer chegar na frente dos outros, né? Eu quero estar logo à frente de todos. Quem aqui gosta de perder? Tem crente que nem no par ou ímpar quer perder, irmão. A gente não, o ser humano não tem essa configuração, não é assim? Nem no par ou ímpar, não, peraí, deu errado, vamos fazer de novo, melhor de 3. A gente não quer ser o último, a gente não quer perder, a gente não gosta. Vamos lá, quem aqui gosta de chorar? A gente, se tiver triste, como crente, nas fotos a gente faz um sorriso mais falso que nota de R$3, mas não deixa ninguém saber que a gente está triste. Não é assim, gente? Consegue entender? Eu não estou dizendo, querido, que nós temos que ser sempre os últimos. Também não estou dizendo que a gente tem que viver chorando. Também não estou dizendo que é pecado sorrir. Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma coisa nós precisamos compreender, e a Bíblia é clara: vai ter momentos que nós vamos ganhar perdendo, e vai ter momentos que nós vamos perder ganhando. E Mateus 16:25 diz isso: aquele que perder a sua alma por amor de mim, a ganhará. A sua vida por amor de mim, a ganhará. E a gente precisa compreender, porque nós estamos falando de alguns valores, né, que a gente não ser o último, perder, chorar, né? Perder, não. E sabe, eu algumas vezes eu já tive essa experiência. E eu fiquei pensando hoje, o Espírito Santo me fez lembrar de algumas pessoas compartilhando comigo algo que na visão delas era ganho. E eu não estou falando nem acerca da visão dela e da minha visão, estou falando acerca da visão da Bíblia. E aí, a partir da visão dela, a pessoa vem compartilhar algo que é ganho. Ela fala, olha isso. E aí eu fico ouvindo, e eu fico meio assim. E aí hoje o Espírito Santo me fez pensar. Já teve algumas pessoas que no seu coração nutriram que você estava com inveja do ganho dela. Olha, o pastor não sorriu, não se alegrou quando eu compartilhei o meu ganho. Ele está com inveja do meu ganho. Não, querido, é porque muitas vezes a gente não entende que não é ganho. E eu não consigo me alegrar com percas. Eu não consigo me alegrar com, né? Tem gente que é ganho, mas espera aí, o que a Bíblia diz acerca disso? Né? E tem horas que a pessoa comenta com a gente tem que ouvir, mas eu vou me alegrar com algo que eu sei que você vai perder. E hoje Deus me fez lembrar de algumas pessoas assim que parecia ganho e se perderam. Então às vezes a gente precisa compreender que existem ganhos que são percas, mas existem percas que são ganhos na presença de Deus. E eu falo isso porque nós estamos falando a respeito da postura de reino. Foi falado muito aqui. Pastor Jonathan falou domingo, fez uma viagem aqui em Lucas, maravilhosa, sensacional. Nós falamos que somos do reino. Mas será que nós vivemos de acordo com o reino? A Bíblia diz que no reino, os últimos serão os primeiros. A Bíblia diz que no reino, quem perde é que ganha. No reino, a Bíblia diz que o que chora é que está feliz. No reino, a Bíblia diz que o fraco é que é forte. Olha só, será que a gente está de acordo com isso, né? Será que a gente realmente está dentro? E por que eu estou falando isso? Porque é dentro dessa linha que eu quero desenvolver aquilo que nós vamos ouvir hoje aqui acerca da maturidade. É dentro dessa linha que vem um ponto muito importante. Porque como é a maturidade no mundo? O que é a maturidade no natural? Maturidade no mundo é quando a pessoa se torna independente.
Olha, esse ali agora está maduro, não depende mais de ninguém, cresceu, é independente, é autossuficiente, ele se basta. Não é assim? No mundo não é dessa forma. Olha, o Espírito Santo me fez lembrar hoje, né? Eu saí de casa muito cedo, fui morar sozinho. Porque eu falei, meu pai, é o seguinte, estou indo morar sozinho porque eu sou maduro. E aí meu pai era um cara muito assim, né? Sim, sim, não, não. E ele olhou para mim e falou, beleza, vai com Deus. E aí ele falou, mas está vendo aquela porta? Tô. A partir do momento que você sair por ela, você não volta mais para morar aqui. E aí alguns vão dizer, nossa, mas seu pai era ruim. Meu pai estava me fazendo entender que decisões geram consequências e filhos maduros assumem as consequências. Hoje o pai diz, não, vai, tenta, se não der certo, volta e está tudo bem. E eu tive que aprender. Era um moleque, um menino que não sabia nada e achava que sabia. Sobrevivi, mas aprendi muitas coisas da pior maneira que eu poderia querer aprender. Eu poderia ter aprendido na minha casa, com os meus pais, com a estrutura, mas por me achar... Jovens, quem nunca pensou nisso? Eu já posso morar sozinho, né? E aí eu me lembrava daquela palavra, eu não posso voltar, né? E aquilo me fez aprender o valor das consequências, das escolhas, das decisões que nós tomamos, né? Então eu saí muito cedo. Você não precisa sair muito cedo, mas também não precisa sair muito tarde, tá? Não perde o tempo, fica a dica. Amém, aleluia, glória a Deus, Deus é bom. Sabe, querido, o maduro no mundo é aquele que é independente, autossuficiente, que ele vai para onde quer, ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, é ele que sabe da vida dele, né? Só que no reino de Deus não funciona assim. Se no mundo maturidade tem a ver com independência, no reino maturidade tem a ver com total dependência. No reino tem a ver com ser totalmente, né, insuficiente. Eu sei que eu não posso, mas eu tenho alguém por mim que pode. Eu sei que nele sim eu posso todas as coisas. Então maturidade no reino é ser cada vez mais dependente de Deus e da sua vontade. Às vezes a gente não consegue viver maturidade no reino exatamente por isso, porque a gente traz o conceito de mundo. E no mundo é independência, autossuficiência. Eu sei o que fazer, eu sei quando fazer, eu faço se quero, se não quero, né? Agora no reino não. No reino mudou. No reino eu me torno dependente de Deus, do Espírito Santo, da palavra, do ensinamento, né? Então a gente precisa compreender, não é mais a minha, mas é a vontade dele. Foi falado aqui também no domingo, querido, e a gente precisa pensar nisso. O diabo não quer que você faça a vontade dele, ele não quer que eu faça a vontade dele. A gente pensa que o diabo está ali manipulando para que a gente faça a vontade dele. Não. O que o diabo quer é que nós não façamos a vontade de Deus. E é aqui que a gente se perde. Porque a gente fala, não, mas o que eu estou fazendo não é tão errado assim. A questão não é se é tão errado assim. A questão é a vontade de Deus para mim. Por que a gente fica às vezes num sofá em vez de vir orar, vir adorar? Porque o diabo falou, fica aqui me adorando? Não, porque a gente ficou adorando eu, vendo Netflix. Não era o diabo, era o nosso eu. Mas naquele momento que a gente cedeu ao eu, a gente deixou de fazer a vontade de Deus, né? Então nós precisamos compreender isso. Muitas vezes nós não fazemos a vontade de Deus, por quê? Porque nós estamos fazendo a nossa própria vontade. Nós fazemos aquilo que é bom para a gente, aquilo que é gostoso para a gente, né? Eu digo sempre isso. Às vezes alguém pode dizer, mas eu não vou orar porque eu estou cansado. Eu não vou hoje no culto porque eu estou cansado. Eu hoje não vou ler porque eu estou cansado. Sabe, querido, nós precisamos compreender porque isso é sério. Porque estar no culto, na oração, está na palavra. Se a pessoa deixa de fazer porque está cansado,
Entenda, culto, oração e palavra não é descanso para ela. Porque aquilo que nós estamos dando como desculpa deveria ser a motivação. Olha, hoje eu estou tão cansado que eu vou para o culto ouvir a palavra, porque a palavra para mim é descanso. Olha, hoje eu estou tão cansado que não é nem que eu vou orar, eu preciso orar. Eu preciso. Deixa eu abrir um gancho aqui no orar, né? Quero dar parabéns para a igreja está crescendo tanto Nós tivemos semana passada o partir do pão. E eu não tenho dúvida, depois alguém se concordar aí, né? Se manifesta. Mas que a cada mês tem crescido e melhorado essa semana. Tem sido assim. Semana passada foi algo tremendo, irmão. A cada dia. Frio, muita gente vindo, gente nova vindo. Hoje tem várias pessoas que não vieram, mas estou com o meu celular cheio. As pessoas vão criando maturidade, vão avisando: ó, pastor, hoje estou com dor de garganta, estou assim, estou saindo agora do trabalho. Então vão avisando. Mas muita gente vindo, muita gente nova que veio, né? E começou a vir e veio a semana inteira. Na sexta-feira, no final de semana, eu fui ministrar fora com a minha esposa e nós não estivemos. Mas gente que começou a vir na sexta. Então isso é maturidade, vai entendendo: olha, eu preciso da comunhão, eu preciso do partir do pão, eu estou em concordância, eu estou em fé. O que Atos diz? Que eles estavam em comunhão no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, nas orações, não era isso? Nas orações, na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Mas eram todos o quê? Todos aqueles que criam, todos aqueles que tinham a mesma fé, né? Então a gente precisa entender, às vezes a gente está usando como desculpa o que deveria ser motivação. Às vezes a gente diz assim: ó, hoje eu não vou para o culto porque eu não estou bem. O não estar bem não é motivo para não vir, é motivo ainda mais para vir, porque a palavra cura. A palavra renova, a palavra transforma, a palavra fortalece, né? Hoje eu não vou ler a Bíblia porque eu não estou muito bem. Não, agora é que eu preciso. Hoje não vou orar porque eu estou cansado. Não, a oração precisa ser descanso para nós. Se a gente corre da oração cansado, é porque ela ainda não é um lugar de descanso para nós. E querida, eu não tenho dúvida que oração, palavra, comunhão, a Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia não fala assim: ora na semana de oração, ora no culto de oração. Orai sem cessar. Orai em todo tempo, né? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz: medita nessa palavra de dia e de noite. A Bíblia diz: não deixei de congregar como é costume de alguns. E aí a gente tem dúvida que tudo isso é vontade de Deus? Não. Então o que a gente precisa entender é que agora, o que o texto diz ali do Iós? O Iós, o filho maduro, o filho crescido, são quem? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo está guiando, né? E aí guiando para onde? Para a vontade de Deus. A gente precisa compreender a jurisdição de Deus. Está na vontade dEle. É na vontade dEle que está a jurisdição, né? Por quê? Porque às vezes não adianta a gente ficar insistindo, pressionando Deus. Já parou para analisar que tem coisas que a gente ora, clama, pede, faz jejum, faz campanha, faz não sei o que, faz e não acontece? E a gente ainda fica: por que, Senhor? Por quê? Porque a jurisdição de Deus é a vontade dEle. Não adianta a gente ficar querendo pressionar Deus para que Ele faça algo, para que Ele haja. Lembra lá de Romanos 12, verso 2? Não vos amoldei ao padrão desse mundo, mas antes sejais transformados pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que aí então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então olha que intenso isso, né? A gente precisa entender: Deus não vai interagir com a nossa vontade se a nossa vontade não estiver alinhada com a vontade
dele. Não é a campanha, não é a oração, não é a gente ficar pedindo, né? Quem que fica pedindo as coisas para ganhar? A criança imatura. Me dá, mas eu quero. Então não adianta a gente ficar querendo pressionar Deus se a nossa vontade, né, não estiver alinhada com a vontade dele, né? Então Deus não fará a nossa vontade se a nossa vontade não for a vontade dele. Às vezes nós estamos querendo que Deus faça a nossa vontade e Deus não faz, e a gente ainda fica falando, por que Ele não faz? Talvez a gente estivesse mais sensível a ouvir Ele dizer, porque a tua vontade não se encaixa com a minha vontade. O que você quer não se encaixa com o que eu quero. Existe, na verdade, assim, na nossa vida, ou acontece porque Deus permite, porque tudo que acontece é permissão, ou acontece porque Ele quer. Agora, nem tudo que acontece dá para dizer que foi o que Ele quis. Permitiu, permissão, né? Mas não adianta a gente querer ficar pressionando Deus, né? Não, o que é que nós precisamos? Estar sensíveis, deixar o Espírito nos guiar, nos conduzir na vontade de Deus. Não é orar para Deus fazer a nossa vontade, é orar para que a nossa vontade se alinhe com a vontade dEle. A gente só precisa ficar pedindo, irmão, pais e mães, teu filho tem que ficar pedindo comida na tua casa, roupa, tênis, ele precisa ficar pedindo? Não, você sabe, né, o que ele precisa, e é tua vontade suprir, naturalmente. Talvez porque tem coisas que não estão acontecendo, porque a gente está pedindo aquilo que Deus não quer. Então a gente precisa deixar o Espírito nos... E é duas coisas perigosas. Quando eu peço o que Deus não quer, automaticamente eu estou deixando de viver o que Ele queria. Eu estou tão preocupado com aquilo que eu quero, que eu me esqueço de dizer, Pai, mas o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu viva? Mas Ele está dizendo aqui que o idoso, o maduro, é aquele que se permite ser conduzido pelo Espírito. Coisa linda. Vou dizer e aí você me dá uma resposta. Ser conduzido pelo Espírito Santo. Aleluia, amém, glória a Deus, tem certeza? Está comprando uma passagem. Está carimbando um passaporte. Vai entender, fica calmo. Querido, qual é a medida que nós deveríamos ter como cristãos? Qual é a medida? Efésios 4,13 diz, lembra quando ele fala lá dos dons ministeriais, depois ele diz, para que tudo isso? Para que alcancemos a medida da estatura perfeita em Cristo Jesus. Essa é a estatura que nós temos, precisaríamos ter. Não sei se você já viu em quartos de algumas crianças, tem lá na parede, algumas mais chiques têm um adesivo com as alturas, né? A gente mais assim popular, a gente faz uns risquinhos assim na parede. E aí a criança toda hora vai lá, eu quero ver se eu cresci. Eu quero ver se eu estou na estatura que eu deveria estar. Lá no quarto ela descobre se ela está crescendo ou não. Lá no quarto ela mede para saber a estatura, se está chegando à estatura do varão, né, perfeito em Cristo Jesus. E assim também deveria ser para nós, essa estatura que nós deveríamos almejar. Portanto, não existe exemplo maior ou melhor de maturidade para nós do que o de Cristo. Esse é o melhor e maior exemplo. Esse é o que deveria ser lá a nossa marca. Está aqui, onde que eu estou? Vamos ver. Preciso crescer. Então esse é o exemplo. E aí vamos lá, vamos ser conduzidos pelo Espírito. Vamos deixar o Espírito guiar. Onde estão os uiós de Deus? Que vão deixar o Espírito conduzir. Que o Espírito Santo vai conduzir. Então tá bom, vamos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4 e verso 1. Evangelho de Lucas, capítulo 4 e verso de número 1. Aleluia. Lucas 4, 1. Graças a Deus. Lucas 4, 1. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi
conduzido pelo Espírito. Aleluia! Jesus, a minha versão diz assim, pleno do Espírito Santo. Olha que lindo. Cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e como um Iós, foi conduzido. Amém? Glória a Deus. Mas não termina aí. Foi conduzido ao deserto. Olha só, é o Espírito Santo conduzindo, amém? Jesus está cheio do Espírito Santo. Jesus está voltando do Jordão. O que aconteceu no Jordão? No Jordão Jesus é batizado. No Jordão, quando Jesus se batiza, há uma manifestação do céu. O Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. Do céu, ali, olha ali a trindade. O Filho saindo das águas, o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e do céu uma voz que diz: esse é o meu Iós, aonde a minha alma tem prazer. Esse é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Olha que maravilhoso, que momento espetacular. Jesus é batizado, o Espírito Santo desce, do céu Deus brada: esse é meu Filho amado, esse é meu Iós. Olha que sensacional, né? Que coisa maravilhosa. Mas e depois disso, o que acontece? Depois disso Jesus é conduzido. Conduzido por quem? Pelo Espírito Santo. E aí se fala, teve batismo, teve Espírito Santo, teve voz de Deus. Agora ele vai ser conduzido para onde? Para o deserto. É para o deserto que o Espírito Santo vai conduzi-lo. E mais, né? Lá no deserto ele vai ser tentado por Satanás. Vai haver a tentação, sendo cheio, voltando do batismo, ouvindo a voz de Deus bradar do céu, mas é conduzido ao deserto. Quem aqui já teve, por menor que fosse, uma vontade de ir para o deserto? Eu já pensei em fazer uma foto de nós dois, bem bonita, eu aqui com esses blazers assim, você do meu lado, e nós vamos fazer Caravana 2024 Tetelestai, direto para o deserto. Quantos aqui iriam? Ninguém. Não venderíamos uma passagem, nem que desse de graça o povo ia, não é? Não vai, porque quem quer ir para o deserto? Quem quer conhecer o deserto? Por quê? Porque deserto é lugar desconfortável. Não sei se você está pegando, mas eu já vou dar um spoiler. Deus vai te levar a lugares desconfortáveis, para que você cresça em maturidade. É conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Deserto é lugar de desconforto. Deserto é lugar de sequidão. Deserto é lugar de mesmice. Anda, 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 e o cenário parece que é sempre o mesmo. No deserto você anda, 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 e parece que nada está acontecendo. No deserto você anda, 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 e parece que não sai do lugar. No deserto nada se planta, porque quase nada se colhe. Dá um glória a Deus pelo quase. No deserto nada se planta, porque quase nada se colhe. E por que quase nada, querido? Porque eu não tenho dúvida. Se o Espírito Santo que te conduziu a esse deserto, se é o Espírito Santo que nos conduziu a esse lugar de desconforto, acredite, ainda que o cenário não esteja mudando, ainda que você tenha a impressão que nada está acontecendo, ainda que você tenha a sensação de que nada vai crescer, acredite, tem algo crescendo, tem algo crescendo, tem algo crescendo. Se foi o Espírito Santo que te levou, acredite, a maturidade está crescendo. A ação de Deus, a dependência de Deus está crescendo. Aleluia. A maturidade daquele que se permitiu ser guiado pelo Espírito Santo
a um lugar desconfortável está crescendo. Aleluia. Sabe, a gente não gosta de lugar desconfortável, gente. Não gosta. Lugar desconfortável a gente quer sair correndo. Lugar desconfortável a gente não quer nem ir. Mas se vai já quer vir logo embora. Não é assim? Lugar desconfortável ninguém quer permanecer. Mas entenda algo. É melhor estar no lugar desconfortável guiado pelo Espírito do que estar no conforto sem Ele. É muito melhor estar no lugar de desconforto, sabendo, não, quem me trouxe aqui foi o Espírito Santo, do que estar no conforto sem Ele. Aleluia. Sabe, o Espírito Santo nunca conduz alguém para um lugar à toa. Os iós de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Filhos maduros são aqueles que são... Olha, eu perguntei, quem é que gosta de ser último? Quem é que gosta de perder? Quem é que gosta de chorar? E agora eu pergunto, quem é que gosta de ser conduzido? Nós não gostamos. Nós queremos conduzir. Nós queremos ensinar. Nós queremos apontar o caminho. Nós queremos dizer como fazer. Mas nós temos dificuldade para ser conduzido. Porque nós, imagina eu, homem desse tamanho, vou ser conduzido. Olha como a maturidade, né? Ela é complexa quando a gente não entende o padrão. Então o Espírito Santo nunca conduzirá alguém à toa. Acredite, se Ele de fato está te conduzindo, né? E Ele conduziu a esse lugar. E quando eu falo lugar, querido, não estou falando de um lugar físico, ainda que possa ser. Às vezes é um trabalho, às vezes é mas muitas vezes é uma situação, é um momento que a gente está vivendo que muitas vezes parece um deserto. Então acredite, se Ele está de fato conduzindo, se Ele conduziu a esse lugar, acredite, existe um propósito, existe um propósito. Mas aí nessa hora que você fala, pastor, mas como crer no propósito se ainda por cima vai ter tentação? Como crer no propósito? Às vezes é uma situação que a gente fala, mas Deus tem propósito. Mas além de ser deserto, ainda tem tentação no deserto. Como isso, né? Que coisa, o lugar já é desconfortável e ainda agora por cima tem tentação. Deixa eu dizer algo para você. O maior problema não é ser tentado pelo diabo. Pega essa no nome de Jesus. O maior problema não é ser tentado pelo diabo. Seja lá no trabalho, seja na escola, seja no mundo, seja na família, seja na rua, seja no bairro. O maior problema não é ser tentado pelo diabo. O maior problema é não ser conduzido pelo Espírito Santo. Porque maior do que a tentação do diabo é a direção do Espírito. Então o problema não, o mundo está cheio de tentação. O problema não é a tentação, o problema é a gente não ser guiado pelo Espírito Santo. Porque a direção dele vai ser sempre maior do que a tentação do diabo. É isso que nós precisamos compreender. Lembra lá Marcos capítulo 3, verso 27, que diz: nenhum homem pode entrar na casa de um homem forte e saquear os seus bens. Ele diz, olha, nenhum homem, seja forte, pode entrar na casa de um outro homem forte e saquear os bens dele, se não, exceto, se primeiro ele manietar o valente, se primeiro ele amarrar o valente, aí sim é possível. Primeiro ele amarra o homem forte, então ele lhe saqueará a casa. Sabe, querido, uma casa onde há um valente dominando. Lembra, foi dito domingo aqui? Aquele que você obedece, você vira escravo. Lembra? Aquele que você obedece, você vira escravo. Então, uma casa onde há um valente dominando, o que é necessário? Alguém mais valente ainda, para manietar aquele valente e saquear aquela casa. Vou te dar um exemplo. Antes nessa casa tinha alguém que achava que era valente, mas um dia veio alguém que é muito mais valente e amarrou, expulsou, libertou e transformou.
Então, maior do que a tentação do diabo é a condução do Espírito, é a direção do Espírito, é a voz do Espírito, é o poder do Espírito. Não sei se fica claro em tudo aqui que o amor de Deus por nós, pelos ruiós, pelos tecnons, não pode nos impedir de sermos conduzidos ao deserto. O amor de Deus é imensurável, mas Ele não nos impede, porque é o próprio Espírito que conduziu, é o próprio Espírito conduzindo. Então o Espírito, o amor de Deus, Ele não nos impede de sermos conduzidos para lugares desconfortáveis. Não nos impede, vai permitir. E sabe por quê, querido? Porque é em lugares desconfortáveis, são em desertos existenciais que nós amadurecemos, que nós crescemos, que nós nos tornamos os uiós de Deus, que nós crescemos em fé. Sabe, às vezes a gente pensa, pastor, é tão importante maturidade, porque maturidade no cristianismo tem a ver com fé. Crescer em maturidade tem a ver com crescer em fé. E eu não sei se você acha que fé é importante ou não, mas a minha Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não diz que é sem dom, a Bíblia não diz que é sem talento, a Bíblia não diz que é sem capacidade, que é sem oratória, que é sem conhecimento, mas ela diz sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa maturidade fala do quê? Fala de nós crescermos em fé. Qual lugar hoje, se você pudesse escolher, você escolheria? Um lugar desolado, sem ninguém, sem nada, cenário causticante, a areia para todo lado, sol de torrar, ou você escolheria o alto de um monte? Qual lugar você escolheria hoje? Para você, pensa, para você no seu coração, você escolheria o deserto ou o alto de um monte? E vou melhorar ainda. Você escolheria o deserto sem ninguém, com fome e com sede, ou o alto do monte com tudo que você quisesse? Pensa, qual escolha você faria hoje? Deserto, passando fome, passando sede, ou o alto do monte, tendo tudo que você quisesse? Pensa, e seja sincero com você mesmo, Deserto, com fome, com sede, ou alto do monte, com tudo o que quisesse, saciado. Sabe, o maior problema não é para onde nós estamos sendo levados. O maior problema é quem está nos levando. Hoje tem muito crente reclamando de para onde está indo, aqui fisicamente falando, naturalmente falando, A gente reclama de para onde vai, mas não se preocupa em quem está nos conduzindo. Mais importante do que para onde a gente vai é quem nos conduz, porque o verso 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, depois de sair do Jordão, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Mas o verso 9 de Lucas 4 diz assim, um pouco para frente de tudo isso, Em seguida o diabo o levou para Jerusalém. Vamos lá? O Espírito Santo conduziu para o deserto. O diabo levou para Jerusalém. O Espírito, está entendendo? O Espírito Santo leva para o lugar desconfortável. O diabo levou para Jerusalém. E diz mais: e o colocou sobre a parte mais alta do templo. O Espírito Santo levou para o deserto. O diabo levou para o alto do templo. Talvez alguém olharia e dizia: olha, Deus está exaltando. Olha lá que ele está no deserto, Deus está tratando. Deus está castigando. Olha lá que ele no deserto, o diabo está sapateando na vida dele.
Percebe como às vezes a gente não tem discernimento e a maturidade nos ajuda a crescer nisso, né? Não sei se você já viu crente que diz assim: eu rejeito esse deserto na minha vida. Eu não aceito. O que é isso? Independência. Mais do que não aceitar, eu preciso saber de onde vem. Por quê? Porque na imaturidade e na insensibilidade eu posso estar rejeitando a condução do Espírito na minha vida. Deserto, no mínimo, tem 3 fontes: Deus, o diabo e o eu. Existem desertos que é Deus que nos leva. Existem desertos que é o diabo. Só que a minha Bíblia diz assim: não existe maldição sem causa. O diabo não tem legalidade para agir na vida do Uiós, como ele quer. Tem visto Jó? Tem. Vai tocar, mas por quê? Porque Deus permite. Então existe desertos que é do diabo, existe desertos que é Deus, existe desertos que é as nossas escolhas e decisões que criaram. Mas nós estamos falando aqui de ser conduzido pelo Espírito. Sabe, será que a gente não tem às vezes essa... Eu tenho o 6º sentido e aquele irmão lá está no alto porque Deus está abençoando. Eu tenho muita espiritualidade, aquele irmão está passando por essas coisas aí porque é castigo. Alguém diria: ó lá, está no deserto, Deus está castigando. Não, o Espírito Santo conduziu para cumprir propósito, para estabelecer propósito e mais, para vencer o diabo. E a gente, né? Então eu já vi crente que diz assim: eu não aceito esse deserto na minha vida. Cuidado, porque por imaturidade e insensibilidade talvez você está rejeitando a direção do Espírito Santo para você. Hoje talvez, se a gente tiver um pouquinho de humildade e olhar para trás e dizer: caramba, talvez muitas vezes que eu rejeitei o deserto, era o Espírito me conduzindo para me levar a um nível maior de maturidade. Hoje talvez eu entendo por que eu sou tão imaturo, porque todo deserto que vinha, eu fugia. Pensa, irmão, você está dizendo, está amarrado em nome de Jesus para o Espírito Santo? Eu rejeito esse... Volto a dizer, você precisa ter sensibilidade, discernimento, né? Então rejeitar o deserto que vem do Espírito, muitas vezes é assim que muito crente vive. Rejeita o deserto que vem do Espírito e aceita o alto do monte que vem de Satanás. Rejeita o ensinamento que vem do Espírito e aceita o posicionamento que o diabo quer dar. Olha aqui, ó. Te dou tudo isso aqui, você quer? O que tem que fazer? Te adorar. Ele vai dizer: me adora e tudo isso aqui. Então a gente precisa ter esse discernimento. O diabo leva, olha aqui de cima, está vendo? Tudo isso aqui foi me dado e tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tem filho imaturo que quando se ouvir isso, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Amém, amém nada, quem está falando isso é o diabo. Quem está falando isso é Satanás, é Lúcifer. E às vezes nós estamos tendo mais facilidade em aceitar o alto do monte do diabo do que o deserto do Espírito. Porque é desconfortável. O alto do monte é confortável, todos me veem, mas no deserto ninguém me enxerga. Do alto do monte eu vejo tudo o que acontece, mas no deserto eu não vejo nada acontecer. Será que às vezes a gente não está exatamente assim? Então pensa, olha, se você se prostrar e me adorar, eu te dou poder, eu te dou glória, eu te entrego tudo isso, eu te entrego. Ia ter poder, ia ter glória se adorasse, só não ia ter uma coisa: adoração a Deus. Às vezes pode ter glória, às vezes pode ter poder e não ter adoração a Deus. Lembra lá no Egito? Quando eles saem e Moisés vai ficar com Deus sem pressa. Está lá com Deus e eles estão lá e Moisés está demorando. Precisamos adorar, porque o homem tem essa necessidade de adorar. E o diabo sabe disso. E ele sabe que se ele nos levar a adorar qualquer coisa que não seja Deus, ele cumpriu o papel dele. Não precisa ser a ele, pode ser a nós mesmos.
E aí o que eles fazem? Moisés não volta, Moisés não vem, o que nós fazemos? Arão diz, o que vocês têm aí? Me dá aí os pingentes, me dá aí o ouro que vocês têm. E fizeram um bezerro. Eu gosto sempre de dizer isso. E aí fizeram o bezerro. E aí teve culto. Teve cultinho. Teve louvor. Teve oferta. Só não tinha Deus. Só não tinha Deus. A adoração não era a Deus. Por isso entenda, queridos, vai ter lugar que o conforto vai faltar. Um amém saiu, tá bom, né? Existem lugares aonde o conforto vai faltar. Mas eu quero declarar que vai transbordar glória, poder e adoração a Deus. Ainda que falte o conforto. Você entendeu o que eu estou querendo dizer com conforto, né? Não estou falando de um sofá maravilhoso. Estou falando daqueles lugares desconfortáveis. Tem momento aqui que a palavra deixa a gente desconfortável. Parece que tem bichinho na cadeira e a gente vai. Não é assim? Porque está desconfortável. Não é assim? Mas tem lugares que vai faltar conforto, mas vai transbordar glória, vai transbordar poder, vai transbordar adoração e mais, vai transbordar salvação. A criação aguarda pela manifestação dos uiós de Deus. É os uiós que vão manifestar a Deus. Então, isso é Bíblia, gente. Atos 16 e 25. Lembra de Paulo e Silas? Lugar confortável, prisão. É lugar confortável? Não, é desconfortável. Mas eles entendem que não estão ali por causa da vontade do diabo. Estão ali porque existe um Deus soberano sobre todas as coisas. E se Deus permitiu eles estarem ali, Ele não deixou de ser Deus na vida deles. E como não deixou de ser Deus na vida deles, eles vão adorar na prisão como adorariam no culto. Eles vão adorar naquele lugar como adorariam no palco. Aleluia! E à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvor ao Senhor, e todos ouviam. E de repente veio naquele lugar um vento e quebrou a cadeia e as algemas de todos. Não tinha conforto, mas tinha poder, glória, salvação, poder. Ao ponto de o carcereiro dizer: ei gente, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Era confortável? Mas teve poder, teve glória, teve libertação, teve salvo, o culto completo. Louvor, oração, adoração, poder, libertação, salvação. Obrigado, Espírito Santo, ele acabou de me lembrar. E batismo. Olha a glória. Não é transbordar isso. Às vezes a gente vem para um culto e se contenta só com cantar uma musiquinha e vamos embora. Não, teve oração, teve adoração, teve libertação, teve salvação e teve batismo. Olha que coisa maravilhosa. Daniel capítulo 3, verso 28. Põe para mim na tela, fazendo um favor. Lugares desconfortáveis. Sabe por quê? Porque nós queremos a glória, o poder, nós queremos até anunciar a salvação, desde que seja num lugar confortável. Jesus pode te usar para preparar a volta dele? Oxa, agora, meu Deus, eu vou tomar um gole de água aqui para me encorajar. Jesus pode te usar para preparar o caminho para a volta dele? Pastor, pode no culto de domingo com o microfone na mão? Não, João Batista. Eu sou a voz do deserto, aquele que prepara o caminho. E lá era preparando para a vinda, nós estamos preparando para a volta. Mas aí eu te pergunto, ele pode te usar no deserto para preparar esse caminho? Sabe o que é lindo? João está lá no deserto e as pessoas começam a sair para ir no deserto ver João. O que vieram ver no deserto? Um homem bem vestido?
Consegue entender quando tem propósito? Quando tem propósito e a gente como o iós de Deus se posiciona no propósito, não se preocupa, as pessoas vão vir. O que está acontecendo? E pensa, olha como ele recebe: raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos, porque chegado vos é o reino de Deus. Não, mas nós vamos ter que sentar na cadeirinha e fazer vozinha doce. Queridos, amados, não, irmão, tem deserto, mas no deserto nós vamos crescer, no deserto nós vamos amadurecer, no deserto nós vamos ser fortalecidos em Deus. Vamos lá, Daniel 3:28. É que ele vem já ainda mais que eu falei que tem prazo de validade. Então Nabucodonosor exclamou, lembra o que está acontecendo aqui? Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai tocar os instrumentos e vocês vão se dobrar. Se dobramos não vamos nos dobrar. Eu quero ver, se não se dobrar, vai para a fornalha. E eu quero ver se o Deus de vocês livra vocês do lugar desconfortável. Eu quero ver se o Deus de vocês livra vocês do lugar desconfortáveis. Fique sabendo, tu rei, que o nosso Deus tem poder para nos livrar de lugares desconfortáveis. Eles dizem, Ele tem poder para nos livrar, mas fica sabendo que ainda que Ele não nos livre, nós não nos prostraremos. Nós vamos para o lugar desconfortável, porque se Ele permitiu, Ele tem propósito. Se Ele permitir, Ele tem propósito. Ele pode livrar, mas se não livrar, Ele tem propósito. Não se dobram, não, aquece a fornalha 7 vezes mais. Quem gosta de avivamento? Cadê os irmãos do fogo? Aquece a fornalha 7 vezes mais. Os que vão lançar eles dentro morrem. Vão lançar, não aguento o calor, mas eles entram. Então lá na fornalha. Acho lindo isso. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. 7 vezes mais, o fogo pegando. Esse era o culto do fogo. Esse é, nós estamos só na fogueira, mas nós vamos chegar na fornalha. Eu me rendo. E aí de repente o rei diz: gente, tem algo errado. Não lançamos nós 3 dentro da fornalha desconfortável? Não lançamos nós 3 dentro do lugar desconfortável? Sim, rei, 3, por quê? Porque agora o que vejo é 4. E o 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Aleluia. Olha, irmão, que maravilhoso. Gira, 29. Mesaque, Abednego. Opa. 28, vamos lá. O dedinho nervoso. Mesaque e Abednego, que enviou o seu Malaque, anjo, e o livrou seus servos. Isso foi depois. O rei está dando uma declaração. E na minha versão ele diz assim: olha, enviou o anjo. Não é o é artigo definido. É qualquer um. O anjo do Senhor. E livrou seus servos. 29. 28 ainda, que depositaram toda a confiança aonde? Em Deus. Mas aonde eles depositaram a confiança? No lugar desconfortável, desafiando a ordem do rei, vira, preferindo abrir mão das suas próprias, não, o que está escrito lá? Depois das vidas. Vira.
Deus que não fosse o seu Deus. Vira. Diante desse acontecimento dentro do lugar desconfortáveis, onde estavam os Iós de Deus, que não se renderam e não adoraram a outros deuses, mas obedeceram. Diante disso, eu quem? O rei. O que o rei faz? Eu decreto que toda pessoa de qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, aleluia, sejam sumariamente esquartejados. Vira. E sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado, porquanto de fato, aleluia, não existe. Quem está falando? Os Uiós? Os Uiós manifestaram que não existe, e agora tem gente acreditando. Cadê os irmãos que tem amigo ateu? Cadê você que tem lá as pessoas que têm dificuldade? Cadê você que está lá perto daqueles que falam, não vejo saída? Está lá, ó, não existe. O rei está falando. O rei que falou, se não se dobrar diante da minha imagem, se não me adorar, vai para a fornalha. Mas agora eu trago um decreto novo. E o decreto é esse: que toda pessoa que for contra, não falar acerca do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, vai sofrer a punição. Não existe nenhuma outra divindade que possa livrar os seus servos dessa maneira. Mas agora o rei está crendo por quê? Porque ele viu o comportamento dos Uiós no lugar desconfortável. O rei não estava olhando lá e dizendo, fica de olho, porque esses três estão fazendo uma rebelião. Fica de olho porque eles estão tentando fugir da fornalha. Não, foi por causa do que eles manifestaram. Era por causa daquilo que eles manifestaram no lugar desconfortável. Vai fugir do lugar desconfortável até quando? Até quando nós vamos fugir do lugar desconfortável? Não, irmão, não para, volta. Vamos lá, Daniel, capítulo 6, estamos indo para o final. Daniel 6:22. Prisão, fornalha. Qual é o seu lugar desconfortável hoje? Uma limitação financeira, uma doença, um desemprego, um ministério que não alavanca. E aí lembra na época de Daniel? Agora, nenhuma oração mais é permitida a não ser ao rei e ao Deus do rei. Mas Daniel faz o que? O que costumeiramente faz. Porque o Iós é disciplinado. O Iós tem disciplina. O Iós tem rotina de... Não é assim, irmão. O imaturo, hoje acorda às 10, amanhã meio-dia e deixa... Não é assim? Eu faço o que dá, se dá, quando dá e do jeito que dá. Mas o Iós não. O Iós tem disciplina. E aí a Bíblia diz, Daniel vai fazer o que fazia costumeiramente. 3 vezes por dia orava. E não vai no secreto, não vai escondido. Abre as janelas. Porque ele precisa manifestar. Eu recebo para manifestar. Nós recebemos no secreto para manifestar no público. No trabalho, na escola. E aí ele não obedece. E naquela época já existia fofoqueiro. E alguém fala, Daniel não obedeceu, vai para a cova. Irmão, cova é lugar confortável? Vazia já não é. Com leões. Aleluia. Daniel capítulo 6:22. Daniel está na cova. Aí o rei no dia seguinte vai ver. Vamos ver o que deu do Daniel, porque eu estou preocupado com o Daniel. O rei que jogou se preocupou. O rei que jogou só se preocupou porque ele viu algo diferente. O rei de Sadraque lá, né, no momento de Sadraque, também, por que ele vai olhar, irmão? Se não tem nada para me mostrar, eu vou olhar o quê?
E agora vou lá ver o que aconteceu. Como é que o Daniel está? Como é que será que o que deu? Será que sobrou algum ossinho do Daniel? E ele vai, volta um antes para mim, fazendo um favor, 21. Volta um, fazendo um favor. 20, isso, 20, comecinho do 20. Comecinho do 20. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel. Vamos lá, me ajuda. Quem não obedecer vai para a cova com os leões. Sabe leão? Rei Leão, para você lembrar. Mufasa. Lembrou? Oh, o rei da selva. Joga ele na cova com os leões. Passa lá à noite. E aí agora o rei vem. Daniel! Tem lógica? Faz sentido? Daniel! Chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo do Deus... Vira. Do Deus vivo. Será que o teu Deus... Vira. A quem tu serves... Irmão, quem é que fala com o morto? Quem é que fala com o cadáver? Quem é que fala com o osso? Será que a quem tu serves diariamente pode te livrar dos leões? Pode te livrar do lugar desconfortável? Vira. E então as pessoas vão começar a ouvir a tua voz do meio do lugar de desconforto. Não pare. Não pare de clamar, não pare de profetizar. Ouviu-se a voz de Daniel que respondeu: ó caro rei, vive para sempre, aleluia. Eis que o meu Deus existe um anjo da parte de Deus, especialista em lugares desconfortáveis. Fornalha, ou anjo, cova, eis que o meu Deus enviou o seu anjo. Existe alguém que experimentou um lugar desconfortável para entender, para conhecer, para saber. Sabe quando você está naquele lugar de desconforto? Lembra que tem alguém que entende disso? Sabe aquela hora que você pensa em dizer: todos me abandonaram? Se lembra, ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No dia do desconforto, ele está lá. O seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus considerou-me inocente aos seus olhos. E, de igual modo, porque jamais cometi fraude ou delito contra o Senhor. Bora, vira, ó majestade. 23. E diante, parece a mesma história, irmão. Só não é a mesma história porque não é o mesmo lugar desconfortável. Deus tem um lugar desconfortável para cada um. Deus tem um livramento para cada um. Deus tem uma história para cada um, mas o anjo é o mesmo. Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Diante do que acontecera, eu estou querendo impactar meu bairro, eu estou querendo impactar minha família, eu estou querendo impactar meus vizinhos, mas se não permite que nada aconteça, o desconforto vem. Não, está amarrado em nome de Jesus. Sai para lá, deserto. Sadraque, Mesaque e Abidnego, o rei diz: diante do que acontecera, ninguém mais fala do Deus deles. E agora, olha lá, não parece que é a mesma história? Diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. E em seguida,
o rei ordenou que tirassem Daniel da cova, e testemunharam que não havia nenhum arranhão, ou qualquer outro. Por que está com medo do lugar do desconforto? Se o Espírito conduz, o Espírito guarda. Se o Espírito conduz, o Espírito protege. Se o Espírito conduz, o Espírito cura. Se o Espírito conduz, o Espírito fortalece. Nenhum outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado. Sabe o que nos fere? Não é a cova. O que nos fere é não confiar em Deus. O que nos fere não é a situação difícil. O que nos fere é não acreditar que Deus continua sendo Deus, mesmo diante da situação difícil. Continuamente em seu Deus, continuamente. Ele não creu em um momento, ele não confiou em um momento, foi continuamente. Entre mentes, por ordem expressa do rei, todos os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na mesma cova dos leões. Não fica se preocupando com quem te acusa. Não fica se preocupando com quem faz. Irmão, eu sei que tem. É daí, deixa lá. É com Deus. Eu só me preocupo de não estar sozinho. Eu só me preocupo de não estar andando pela minha própria vontade. Porque se for o Espírito que conduz, irmão, fica na paz. Ele protege, Ele guarda, e Deus é justiça. Sabe, se tem uma coisa que a maturidade me ensina, é que na maturidade não há lugar para omissão. A jurisdição de Deus é a vontade, mas a jurisdição de Deus também não está na omissão. Vamos lá. Na mesma cova dos leões, junto com as suas esposas e filhas. Vai lá, agora vocês vão para onde Daniel estava. Só que Daniel saiu de lá. Vocês vão experimentar o lugar desconfortável dele. E antes mesmo que pudessem chegar ao fundo da cova, nem cai direito no fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Mais tarde, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, decreto: línguas e culturas em toda a terra, nos seguintes termos: Selã, paz e prosperidade. Eis que edito. Quem é que muda decreto na terra? Os tecnons? Os bebês? Os imaturos? Que fogem do lugar do desconforto? Ou os uiós? Que manifestam a presença do Pai no meio do lugar de desconforto? Que esses dois doidos estão orando e cantando nesse lugar? O que esses três malucos estão fazendo caminhando na fornalha? O que esse doido está fazendo aí junto com os leões? Manifestando o Pai, revelando o Pai, para que em todos os domínios do império todas as pessoas temam e reverenciem o Deus de Daniel, porque Ele é Deus vivo e permanece para sempre. 27. O seu reino não será jamais lugares desconfortáveis não podem destruir o reino. O que Jesus disse? Quando te disseram o reino está aqui, o reino está ali, não acrediteis, porque o reino está dentro de vós. E esse reino jamais vai... Irmão, a carreira pode ser destruída, a casa pode ser destruída, até o templo pode ser destruído, mas o reino jamais será, e o seu domínio nunca terá fim. Próximo. Deus livra e salva. Oi, você está aí? Deus livra e salva. Só Ele realiza sinais miraculosos e maravilhas nos céus e em toda a terra. Foi Deus.
quem livrou Daniel do poder dos leões selvagens. E assim Daniel prosperou grandemente durante o império de Dário, e mais tarde também no reinado de Ciro ou Persa. Quer prosperar, mas quer passar pelo lugar desconfortável? Lugares desconfortáveis debaixo da direção do Espírito pode se transformar em lugares de avivamento. Ainda que seja desconfortável, não aceite outro alimento. Nem só de pão viverá o homem. Ainda que seja desconfortável, né? Não se dobre diante de nenhum outro Deus. Não, eu não negocio, eu creio. Não clame, não dependa, não busque direção em nenhum outro que não ao nosso Deus. Tenha cuidado para não estar desconfortável com lugares que o Espírito Santo tem te levado. E pior, de estar confortável com lugares que Ele jamais te levaria. Quando, como iós de Deus, nós permitimos ser guiados pelo Espírito, eu podia dizer talvez, mas eu vou dizer certamente nós passaremos pelo deserto. Certamente. Sabe por que na vida de alguns a maturidade demora tanto? Porque você foge do deserto. Se Ele permitiu o deserto é para amadurecer. É duro dar glória a Deus pelo deserto, né, irmão? É difícil, né? Mas entenda, talvez nós vamos passar pelo deserto, mas uma coisa é certa: se foi Ele que nos conduziu ao deserto, nós não ficaremos lá. E mais do que isso, nós não sairemos do mesmo jeito. João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É no deserto que as coisas são nuas e cruas. É no deserto que as coisas são como elas são de verdade. Sabe por quê? Talvez a gente ainda não foi liberto em algumas áreas da nossa vida, porque a gente não reconheceu a verdade. Quando a gente ouve, a gente diz: não, isso aí não é bem assim. Verdade que não é bem assim é mentira. Uma verdade distorcida virou mentira. Não, não é bem assim. Então, se não é bem assim, já deixou de ser verdade. E nós somos libertos pela verdade. Então entenda, Deus usa o deserto, usa a fornalha, usa a prisão, usa a cova. Para quê? Para sermos independentes? Para nos tornarmos ainda mais dependentes. Na prisão, que vem um vento. Ah, um vento fez tudo aquilo. Na fornalha, um anjo. Na cova, um anjo. Porque há sempre o mover de Deus na vida daqueles que são dependentes. Não fuja do lugar desconfortável, fuja da situação. Atrai a presença de Deus para ela. Atrai a presença de Deus. Às vezes a gente quer fugir da situação, do lugar da dificuldade. Não, eu dependo do Senhor. E o vento vai soprar. A manifestação do céu virá. Sabe, o que nós precisamos hoje, queridos, hoje, é parar de ser crianças mimadas. Já viu uma criança mimada que vai num lugar que ela não gosta? Num lugar que não tem o que ela gosta? Não tem criança, não tem brinquedo. O que ela faz? Vambora, vambora, vambora. É assim ou não, gente? Vambora. E se ela for mimada, ela já não fala mais só vambora, ela começa a chorar, fazer escândalo. E quer ir embora. Não é assim? Talvez como crente a gente precisa parar de ser criança mimada. E ao invés de dizer, eu vou embora do lugar desconfortável, dizer, Senhor, o que o Senhor tem para me ensinar nesse lugar? Para que eu cresça em maturidade. Acredite, é no deserto, na fornalha, na cova, na prisão, que filhos maduros manifestarão as características do Pai. E através das suas vidas, Ele será glorificado. Fica de pé, por favor. Aleluia.
Está disposto a deixar o Espírito Santo conduzir? Está disposto a deixar Ele continuar conduzindo? Joel 2:28. Ei, coisa linda. E acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os filhos e as filhas profetizarão, e os idosos sonharão sonhos, e os jovens terão visões, verão visões. Coisa linda, né? E nos últimos dias derramarei do meu Espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne, e os filhos e as filhas profetizarão, os idosos sonharão sonhos, e os jovens verão visões. Não sei se você entendeu. Os velhos às vezes precisam sonhar para ser reanimado. Falamos do Ios que é conduzido, mas e o Tecnon? O Tecnon é aquele que o próprio Espírito testifica. Então o Espírito tem que sempre estar dizendo: você é filho, cara, você é filho, você é filho. Já viu gente que é bonita, mas acha que é feio? Aí ela fala assim: eu acho que eu não sou muito bonito. Por que ela fala isso? Você dizer: claro que você é. Claro que você precisa sempre estar testificando. Claro que você é. Então olha o Tecnon. O Tecnon, o Espírito tem que ser: você é filho. Ó, você está meio... você é filho. E aí os velhos terão sonhos para renovar, fortalecer. Vamos ter sonho. E os jovens verão visões. Mas isso é fé? Fé não é ver, fé é crer sem ver. Mas o que ele diz dos filhos e filhas? Os velhos vão sonhar, os jovens vão ter que ver. Os velhos, os idosos vão sonhar para fortalecer. Os jovens vão ter que ter visão para motivar. Mas os filhos e filhas profetizarão. Está entendendo? O velho precisa receber, o jovem precisa ver, mas os filhos estão manifestando. Sabe por que eu estou querendo dizer isso? Porque a gente precisa sair de um nível. Quem estava na oração, um dia que eu expus minha esposa, não expus não, é brincadeira, que os irmãos têm costume de dizer, não expus não. Um dia nós estávamos escutando o testemunho de uma irmã nova convertida aqui da igreja, e a irmã mandou para a gente: olha o que Deus fez mais do que eu imaginava. Minha esposa olhou para mim, com os olhos assim, meio entristecidos, e ele disse: por que Deus é assim? A gente já viveu isso. Lá no começo ele fazia essas coisas tão fáceis. Por que agora ele não faz mais? E o Espírito me deu graça para dizer para ela: naquela época a gente precisava disso, para continuar caminhando e crendo. Hoje não mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você sonhava e não sonha mais. Talvez nem pesadelo mais tem. Mas é Deus dizendo: agora você não precisa mais disso. Antes eu tinha visões, agora eu não tenho mais. Porque o Ios não precisa mais ver. Eu não sei se você está entendendo, mas não parou por mal, parou por bem. Que agora você não precisa. Você já está amadurecendo, porque os filhos e as filhas profetizarão. Deus pode hoje te usar para te levar para a beira de um vale de ossos secos. Mas daí Ele te leva lá e diz: Deus, deixa eu tirar um cochilo para ver se eu sonho algo bom. Que o Senhor vai fazer. Ah, Senhor, o Senhor me trouxe aqui nesse vale de ossos secos, me dá uma visão. Ele te diz: pode voltar a viver esses vales, esses ossos? Ele não está dizendo: eu te dou uma visão. Ele está dizendo: qual é a tua visão? Tu sabes, Senhor. Se eu sei, abre a tua boca e profetiza. Profetiza vida no vale. Profetiza o sopro do Espírito. Profetiza o manifestar de Deus.
Sabe, a gente fica triste porque algumas coisas passaram, mas entenda, talvez elas passaram porque você já amadureceu, e você já não precisa mais delas para continuar a caminhar. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica ao Tecnon: você é filho de Deus. Entenda algo, eu só preciso continuar ouvindo do lado de fora o que eu ainda não estou ouvindo do lado de dentro. Às vezes eu estou falando, por que não para de falar aqui fora? Porque eu ainda não ouvi aqui dentro. Porque quando eu ouvi, acredite, não foi o que foi falado na oferta aqui, ó. Ouvi. Se ele falar, se posiciona, fala: Deus, fala, porque o teu iós, o teu filho ouve. Nosso Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor, sendo